Olá, 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 marketing sistêmico. Como estão vocês? Muito boas-vindas sempre. Eu gravo esse vídeo de uma segunda-feira, é o dia que pela manhã acontecem as aulas da Escola de Preceitos em Marketing Sistêmico. E dos conteúdos de hoje eu quero trazer aqui algumas reflexões, alguns olhares sobre a comunicação de vendas. É um tema que, como profissionais do marketing, à frente dos nossos negócios, nós sempre vamos precisar visitar como está nossa comunicação de vendas, o quão eficiente essa comunicação é, que tipo de comunicação nos apetece os olhos, como que os clientes vão chegar se eles não são comunicados. Os elementos que eu vou trazer aqui hoje fogem um pouco do modo como o marketing costuma colocar a comunicação de vendas. Nós temos um mercado muito treinado para usar a comunicação como forma de persuasão. E eu quero hoje, vamos trabalhar juntos nisso, compreender junto com vocês que não se trata de persuadir, não se trata de convencer. A ideia de convencer acaba nos colocando diante de comunicações de venda que são extremamente afastadoras dos produtos, das marcas. Então, é claro, nós fomos treinados desse jeito, mas a sequência que nós podemos observar dentro dos negócios, ela não favorece esse modelo em que eu estou sempre querendo enfiar goela abaixo de um possível cliente um produto. O produto não é comprado porque você foi convencido. Bom, sim, muitas vezes ele é comprado porque você foi convencido. Mas a sua relação com a marca, sua relação com o negócio não vai se sustentar se você foi esse cliente que comprou uma e outra vez porque foi convencido, foi convencido, foi convencido. Não. Isso não é uma relação que se perpetua. Portanto, uma comunicação de vendas que convence, ela pode até promover um certo resultado, ainda mais se tratando de um negócio pessoal. Então, eu estou aqui, eu tenho os meus cursos, tenho os meus livros. Se eu travo com você uma relação, ela não é como uma relação de uma marca que não tem nenhuma pessoalidade com um cliente. Aqui não, vocês estão relacionando uma pessoa com outra pessoa, certo? Mesmo sendo um negócio. Tantos profissionais que têm seus negócios como psicólogos, terapeutas, pessoas que vendem qualquer conteúdo que passa pela imagem delas, uma imagem pessoal, vão precisar criar comunicação de venda, sim, mas essa comunicação, se ela vai acontecer pelo convencimento, daqui a pouco a relação entre esse criador e o cliente se rompeu. Porque como cliente você não confia mais, em um determinado momento você para de confiar naquele que te vendeu por convencimento. Me acompanharam? Se eu sou o cliente e eu comprei sendo convencido, a chance de recompra é menor. Porque eu percebo em algum momento que eu não precisava daquilo. Que foi o argumento, excelente gatilho mental daquele produtor que me fisgou. Como cliente, uma hora ou outra, por mais leso que esse cliente seja, ele vai perceber. Nossa, gente, eu não estava bem querendo aquilo, mas o jeito como a coisa foi tratada, eu acabei comprando. Ele pode comprar uma vez, ele pode comprar 2 vezes, mas a partir do momento em que esse cliente percebe, opa, de novo eu comprei, eu nem estava precisando, ele rompe a relação com você. Porque a sua comunicação, cheia de gatilhos mentais,
cheia de estratégia inconsciente de convencimento, cria para esse cliente um risco de escolher comprar de você algo que ele não está precisando. Portanto, em algum momento, você que usa gatilhos mentais, estratégias inconscientes de comunicação, de convencimento, uma hora ou outra, você vai entrar na lista de eu não confio muito bem nesse criador. O teu cliente vai te colocar numa lista de eu não posso conviver com esse criador de conteúdo. Porque ele me vende de um jeito em que eu fico um pouco rendido, que na verdade é exatamente essa a intenção do marketing ao usar gatilhos mentais. Cria um medo, cria uma química própria em que com muita velocidade, com muita impetuosidade, a compra acontece. Para uns primeiros anos de um negócio, modelos de convencimento podem até funcionar. E você precisa sempre, fica ali, né, naquela de sempre ter que ter clientes novos, porque os antigos, eles vão se saturando de você, eles vão precisando passar longe, porque de repente você, mais uma vez, os convenceu de algo que eles não precisavam tanto assim. Portanto, a venda, e isso eu falo muitas vezes nas minhas aulas e vivo, a venda ela não pode acontecer a partir de um convencimento. Não pode acontecer através de uma persuasão. Precisa acontecer através de uma descrição. O modo mais saudável, o modo mais honesto, o modo mais transparente, o modo mais verdadeiro e, portanto, o modo mais confiável de comunicação de vendas é aquela que se baseia em um descritivo. Vamos lá, eu estou sempre com uma xícara de café por perto, né? Então, se eu tenho essa xícara e quero vendê-la porque eu estou aqui, eu não preciso falar características que não estão na xícara. Vocês sabem o que é uma xícara. Eu não preciso forçar com que a tua mente dê significado para essa xícara para além da própria xícara. Eu posso dizer a história da xícara, eu posso dizer o modo de produção da xícara, eu posso dizer o que ela é. Eu posso dizer o que ela é. O que ela é, não o que você acha bonito que ela seja. Porque aí começa, né, gente? Quantas empresas, eu lembro sempre do case daquela empresa do bem. Vocês lembram desse suco do bem? Nossa, mas eles pegaram ali a caixa do suco e florearam mais um tanto, né? Que o suco era das laranjas fresquinhas, colhidas à mão lá pelo seu José, que era super um cara do bem. A história era assim emocionante. E quando a gente comprava o suco, tava lá a história. E essa história nos fazia comprar o suco. Porque era como se ela fosse uma parte daquele produto. Só que o que aconteceu depois? Não, gente, essa história era só ilustrativa, não era nada não, tá? O que acontece com a empresa, gente? O que você acha que essa brincadeira de florear, de valorizar as histórias, faz com uma empresa ou com uma personalidade? Vamos lembrar da história que ficou muito conhecida da empreendedora Bel Pesce. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei em tal lugar, eu trabalhei em tal... Dali a pouco, olha, não era bem assim, né? Não era bem desse tamanho que você narrou. O que aconteceu na relação com a Bel Pesce? Quebra de confiança. Quando você tem a quebra da confiança, não adianta, né? Não adianta. Você quebrou a confiança. Para você voltar a ter confiança, custa muitíssimo mais. Custa muitíssimo mais.
do que você já entrar num caminho sendo confiável. E o que é ser confiável em comunicação de vendas? Ou como corretor, que você vai lá no imóvel e ele vai falar, esse imóvel é maravilhoso por causa disso, 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 isso aqui só vai valorizar 1001% ao ano. Essa área aqui da frente, que está cheia de prédio, vai virar um parque. Você olha, você fala, nossa, exagerou, né? Exagerou. A confiança baixa. Você não cria ali um ambiente que favorece a troca. Para a comunicação de venda ser favorável à troca, ela precisa ter a função de ser uma ponte, uma simples ponte, em que eu comunico a você o que eu tenho. Se é um curso, eu vou comunicar como é esse curso, como ele acontece, qual a característica que ele tem. Se é uma xícara, a mesma coisa. Eu não vou falar que foram as freiras cegas lá do mosteiro que fizeram essa cerâmica num forno da avó de não sei quem. Eu vou contar o que é. Porque se eu falo o que é, a minha comunicação ela fica cheia, ela fica preenchida. Como se ela tivesse sido preenchida com uma verdade que é inclusive superior às palavras que eu vou usar para essa comunicação acontecer. Nada pode ser mais valioso para um negócio do que confiança. Nada pode ser mais gerador de trocas do que confiança. E confiança é construída numa relação de comunicação, de ações que correspondem ao que eu comuniquei. O que eu comuniquei que vai ser o produto, é preciso que o produto seja. O que eu comuniquei que eu tenho, é preciso que, de fato, eu tenha. O que eu comuniquei que vai acontecer, é preciso que, de fato, aconteça. Então, se eu estou dizendo que isso aqui foi feito num forno do século X, da avó de não sei quem, é preciso que seja. Porque se não é, e você está me vendendo como é, em algum momento essa ruptura entre cliente e negócio vai acontecer. E aí grandes empresas quebram, simplesmente quebram, somem, desaparecem. E empreendedores individuais, para se reerguerem, ele vai virar outra coisa? Ele acaba tendo que deixar de fazer aquilo ou suar, né? Suar bastante para reconquistar a confiança ou se tornar finalmente confiável. A confiança é a base. Portanto, de uma maneira muito simples, a comunicação de venda serve para convidar o cliente para algo, para uma troca. O acordo, claro, precisa estar lá dentro dessa comunicação. Não é tão complicado assim como o marketing quer dizer. Você só precisa dizer o que o produto é, qual o acordo você está fazendo, como acontece, quando, quanto, formas de pagamento, imagens que ilustram esse produto, que simbolizam esse produto, que caracterizam bem o que o cliente está tendo acesso. Quem vai refletir se precisa ou não, se quer ou não, não é você convencendo o cliente, é ele. Ele olhando, refletindo e pensando, eu preciso ou não preciso? Eu devo ir agora ou não? É isso que eu quero agora ou não? É uma relação que pode ser muito benéfica para os dois lados, tanto quem está querendo oferecer, quanto quem está precisando do recurso que está sendo oferecido, sim. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, recebam o meu grande abraço e até!